Muito bem, são, as células da glia são essas coadjuvantes que auxiliam em muitos neurônios. Outra pergunta da teórica que a gente também precisa lembrar da prática, se ela disser assim, as células da neuroglia, já até falei, né, antes ali hoje, tô confundindo se é esse vídeo ou no outro, mas enfim, avante. As células da neuroglia podem ser facilmente visualizadas no método de impregnação por ouro ou prata, certíssimo. Certíssima informação, bote lá check, certo? Então vamos classificar aqui as células da glia. Não é difícil, é fácil. Copia e cola, professora Amélia. Desculpa, Adélia. São 4 tipos de células. São 4 células diferentes que formam as células da glia, pelo menos no sistema nervoso central. No sistema nervoso periférico são 2. Tem autor que não considera, mas a professora considerou e a gente vai considerar do mesmo jeito. Sistema nervoso central são 4. Sistema nervoso periférico só 2. Vamos aqui entender, relembrar cada uma delas. Astrócito. Astrócito aqui é uma das que provavelmente pode cair na prova, porque ela é bem importante. Então, astro diz que o grande astro desse tecido, obviamente, é o neurônio, mas os astrócitos não ficam atrás. Quando pensa em astro, pensa no céu, pensa em estrela. E astrócito tem um formato estrelado. E o que ele faz? Ele dá sustentação para a célula, mas ele está tão embaixo a imagem que eu queria mostrar agora, mas enfim. Ele, além de sustentar a célula, de dar ali suporte para o neurônio ficar ali no lugar dele, ele também faz uma comunicação. Uma comunicação entre o capilar sanguíneo e o próprio neurônio, tá? E tem um pezinho dele, né, uma ramificação dele que capta alguma coisa do sangue e leva para o neurônio, pega alguma coisa do neurônio e leva para o capilar sanguíneo. Faz essa troca. A classificação deles eu acho que, né, também não vai ser cobrada, mas os astrócitos fibrosos têm prolongamentos menos numerosos e mais longos. Estão preferencialmente na substância branca. Quem é a substância branca? Vamos já ver melhor, mas substância branca, B de branca, B de bainha de mielina. Só existe bainha de mielina, uma coisa chamada axônio. Não esquece. E os astrócitos protoplasmáticos, eles estão principalmente na substância cinzenta, tem muito mais prolongamento. Eles são curtos, mas muito ramificados. Aqui é um método de impregnação por prata ou ouro. E aqui a gente vê bem, né, esses astrócitos levando informação aqui do capilar sanguíneo para os neurônios. Micróglia. Micróglia é quem faz fagocitose, as nossas células de defesa, né? A gente tem os mastócitos, macrófagos, então a gente lembra de micróglia, que faz, todo mundo, né, faz fagocitose. E tudo que é fagocitose a gente lembra de defesa. Então são células que sinalizam inflamação, que produzem, né, que fazem reparo quando acontece dano no sistema nervoso, joia? As células ependimárias, ela foi bem explorada na prática, talvez caia alguma uma questão dessa de escrever, né? A professora pode colocar até um caso onde, sei lá, uma criança de tal idade começa a ter hipertensão, aumento da pressão intracraniana devido ao aumento na produção de líquor, o líquido cefalorraquidiano, e ela pedir para você falar do tecido que reveste esse canal, ou da célula que produz, enfim. Então, as células ependimárias são células, né, de revestimento, então são epiteliais, que elas têm formato cúbico ou colunar e que fazem o revestimento dos ventrículos do cérebro, que a gente viu isso aqui melhor na anatomia, né? Vai ver também na neuroanatomia, e o canal central da medula espinal, canal central da medula, tá? E o que acontece? Essas células, elas são ciliadas
e ajudam os cílios a fazerem o movimento dele, porque tem um fluxo ali dentro daquele líquido, ele não é um líquido parado. Mas também ela faz a produção desse líquido cefalorraquidiano. Então, as células ependimárias são importantíssimas também, porque elas fazem a produção do líquor ou líquido cefalorraquidiano ou líquor, e ela ajuda ele a se movimentar dentro do sistema nervoso central. Oligodendrócitos e células de Schwann, elas têm a mesma função, igual que nem, só que estão localizadas em locais diferentes. As duas envolvem os axônios, e as duas produzem bainha de mielina. A única diferença é que células de Schwann está no sistema nervoso periférico. E os oligodendrócitos são no sistema nervoso central. Ok? Sistema nervoso periférico e sistema nervoso central. A diferença é só a localização, porque eles executam, né, essencialmente aí a mesma função. Sintetiza a bainha de mielina e qual a importância da bainha de mielina, né? Qual a importância de ter essas células de Schwann, esses oligodendrócitos? Porque a bainha de mielina é a jovem que faz com que o impulso nervoso seja bem rápido. A gente vai ver isso novamente. Vamos fazer aqui um resumo das células da glia. Células da glia são 4 no sistema nervoso central, né? Vamos ver aqui quem são elas. A microglia, que são células de defesa. Os astrócitos, que são os astros que têm várias ramificações e comunica capilar com o neurônio e vice-versa. As células ependimárias, que estão no canal central da medula, canal medular, fazem com que o líquor se movimente e produzem também esse líquor. É a terceira célula que a gente está falando aqui. E a quarta são os oligodendrócitos, que são células que fazem a produção de bainha de mielina. Mas célula de Schwann também faz bainha de mielina, só que no sistema nervoso periférico. Tá? Sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico também tem uma outra célula, que inclusive recebe o mesmo nome da célula muscular, para fazer regeneração, que é as células satélites. Mas elas ficam aí em segundo plano. Essa outra imagem aqui eu coloquei para a gente visualizar ainda melhor. Então, temos aqui o neurônio, a célula nervosa, aqui no meio, o grande astro da noite. A gente tem aqui o prolongamento saindo desse neurônio, que é o axônio. Se tem axônio, se tem bainha de mielina, pode ter certeza, vai ter um oligodendrócito ou vai ter uma célula de Schwann. Pode ter certeza. Não tem bainha de mielina sem essas duas coadjuvantes. Então, se tem axônio, tem bainha de mielina, tem um oligodendrócito. Aí, comunicando o capilar com o neurônio, tem o astrócito. E vai que alguém precisa de mim, tem a microglia. Vai que alguém ataca aqui, eu tô aqui, né, na sentinela. Estou aqui. A diferenciação do sistema nervoso central, do sistema nervoso periférico, em relação à distribuição de substância cinzenta e substância branca. Vou gravar um outro vídeo para não ficar tão pesado.